Há alguns dias estiveram juntas pela primeira vez as 65 pessoas responsáveis pelas pesquisas que foram selecionadas no edital que inaugurou as atividades do Instituto Serra-Pilheira, primeira instituição privada de financiamento da ciência e da tecnologia no Brasil, cujas ações têm, em geral, recebido grande atenção. Talvez por isso o jornal o Globo tenha publicado no dia 24 uma notícia sobre um desses projetos. A Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, cujos principais objetivos, de acordo com seu site, são estimar a reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira e, com isso, contribuir para o aprimoramento dessa ciência. Esse é o tema dessa edição de Mídia e Ciência, em que eu, Mariana Pezzo, falo da importância dessa reflexão, mas também dos riscos que vêm associados ao discurso sobre a crise de reprodutibilidade. Embora a chamada crise de reprodutibilidade da ciência muito provavelmente não seja uma ideia familiar para todo mundo, a discussão não é exatamente nova. Ela ganhou fôlego a partir de um artigo publicado em 2005 por um pesquisador da Universidade de Stanford, com o título provocativo de "Por que a maior parte dos resultados de pesquisa publicados são falsos?". Nos anos seguintes, vários levantamentos foram feitos, mostrando como é muito mais comum do que a gente gostaria que resultados de experimentos que são publicados em periódicos científicos não possam ser repetidos em novos laboratórios ou grupos diferentes daquele que realizou a pesquisa original. As explicações para o problema são várias. É praticamente um consenso que a má conduta científica e as fraudes, embora sejam uma questão importante, elas não explicam essa dificuldade de replicação. Explicações mais robustas incluem fragilidades na formação dos pesquisadores, especialmente no que diz respeito à metodologia de pesquisa e às técnicas estatísticas, e principalmente a pressão por resultados positivos e pela publicação. Com isso, resultados negativos, evidências de que alguma coisa simplesmente não funciona, desaparecem. Ou os dados são torturados até confirmarem uma hipótese inicial. Um outro problema é que os artigos apresentam só os resultados e não o processo pelo qual esses resultados foram obtidos, o que também torna difícil a replicação e a crítica. Embora a existência de uma crise de reprodutibilidade pareça fato para boa parte da comunidade científica, ainda não existem muitos dados empíricos sobre o problema. E construir esse diagnóstico é justamente o objetivo da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, financiada pelo Serra-Pilheira, que vai construir uma rede de laboratórios para tentar replicar de 50 a 100 experimentos na área, que já foram realizados aqui no país e publicados em periódicos. Mas dizer que se quer contribuir para um diagnóstico mais preciso sobre a reprodutibilidade da pesquisa biomédica brasileira não é a mesma coisa que falar que o projeto vai replicar experimentos de cientistas brasileiros para checar a sua eficiência, como estampa o título da notícia do Globo. Esse título, junto com outras passagens da matéria, dá ao projeto um ar arrogante de caça às bruxas, de juiz supremo da verdade e da mentira. Da mesma forma, a gente buscar, na organização atual do empreendimento científico no Brasil e no mundo, as causas do problema, é bem diferente de apontar o dedo para o cientista e dizer que ele desdenha e não quer se dedicar ao trabalho de replicação, entendendo como mais prestigioso se concentrar em trabalhos próprios e na busca de descobertas originais. Como se essa fosse uma decisão que dependesse só dele, o que a gente sabe que não é. O olhar crítico para a ciência é, sem dúvida, fundamental.
E se problemas estão identificados, é urgente buscar corrigir rumos. Mas mais do que nunca, é preciso muito cuidado para que um discurso alarmista não resulte, em vez do avanço, em mais um ataque à ciência e ao conhecimento especializado. Coincidentemente, no último dia 18, um artigo no site andarc.org questionou um relatório sobre a crise de reprodutibilidade que tinha sido publicado dias antes pela National Association of Scholars dos Estados Unidos, uma organização conservadora e com tendências negacionistas das mudanças climáticas. O artigo questiona se o documento é um remédio para a ciência quebrada ou uma tentativa de enfraquecer a ciência, já que ele, dentre outras coisas, propõe medidas que legitimam políticas que ignoram as evidências científicas do aquecimento global. Aqui eu também proponho essa reflexão permanente, para que a gente não se perca no meio do caminho, servindo a um propósito quando a gente partiu do objetivo exatamente oposto. Para quem quiser mais detalhes da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, o seu coordenador, Olavo Amaral, fez também uma apresentação online recentemente. O link está lá no site do Lab. Midi Ciência entra agora em férias e eu volto na primeira semana de junho. Boas leituras e até lá!